Escute com muita atenção agora, porque o que vou lhe dizer agora vai ou te aterrorizar ou mudar completamente o rumo da sua vida. Olhe para as suas mãos. Olhe para o seu corpo. Um dia, mais cedo do que você imagina, você não terá mais forças físicas para sair da cama e trabalhar 40 horas por semana. O mercado vai olhar para os seus cabelos grisalhos, seus reflexos mais lentos e sua coluna vertebral desgastada, e vai te descartar sem pensar duas vezes. E nesse exato dia, você vai perceber uma verdade brutal e horrível: a maioria das pessoas não se aposenta em paz, elas se aposentam em absoluta e humilhante devastação financeira. Pense nisso. Você passa 40 anos trabalhando, suando e se sacrificando, só para chegar aos 65 e perceber que uma vida inteira de trabalho lhe rende uma aposentadoria que mal cobre as compras do mês e as despesas médicas. Você está caminhando diretamente para um precipício financeiro de olhos vendados, confiando em um sistema que foi projetado para te destruir. Eu sei disso porque comecei na base da pirâmide social. Quando eu tinha apenas 11 anos, não tinha um escritório luxuoso nem um laptop. Eu carregava uma caixa de madeira amarrada no ombro, andando pelas ruas escaldantes, engraxando sapatos sujos por alguns centavos. Mas quando você passa meses observando os pés de homens ricos, aprende um segredo aterrador sobre a natureza humana que nenhuma escola de negócios jamais lhe ensinará. Vi homens de terno impecável e sapatos caros e brilhantes, sentados na minha caixa de madeira com as pernas tremendo incessantemente. A respiração deles era superficial, os olhos frenéticos, checando seus relógios de ouro a cada 10 segundos. Pareciam ricos, mas sofriam por dentro. Deviam ao banco, deviam aos chefes, deviam à imagem falsa que se esforçavam desesperadamente para manter. E então, vi homens com sapatos simples e gastos. Sentaram-se lentamente, respiraram fundo e olharam para o mundo com absoluta tranquilidade. Pagaram-me, olharam-me nos olhos e sorriram. Porquê? Porque o homem de sapatos brilhantes estava falido por causa de dívidas, enquanto o homem de sapatos gastos não devia nada a ninguém. A verdadeira riqueza não é o que você mostra ao mundo, a verdadeira riqueza é o que você possui e que lhe rende frutos enquanto você dorme. Observe a realidade financeira do trabalhador médio hoje em dia. Vejamos dois indivíduos da classe média, Otávio e Regina. Ambos têm 55 anos, ganham salários decentes e levam vidas normais. Otávio confiou cegamente no governo. Trabalhou 32 longos anos sob um contrato tradicional, contribuindo para a Previdência Social todos os meses, presumindo que o Estado cuidaria dele na velhice. Ele nunca parou para fazer as contas, com a realidade fria e calculista. Regina, por outro lado, era autónoma. Ela pagava o mínimo possível ao sistema estatal, sabendo que era um sistema fadado ao fracasso, mas também não construiu uma reserva financeira pessoal. Agora, observe os cálculos brutais que quase ninguém tem coragem de fazer. O teto da Previdência Social Estatal pode parecer decente no papel, mas depois de impostos, inflação e cortes administrativos, o aposentado médio recebe uma quantia irrisória. Vamos ser absurdamente generosos e dizer que Otávio recebe $3.500 por mês de aposentadoria estatal. Parece bom? Pense de novo. Aos 65 anos, seu corpo começa a falhar. Seu plano de saúde sobe para $1.800 por mês, porque as seguradoras exploram os idosos. O aluguel básico ou as despesas de subsistência consomem outros $1.000. Isso deixa com míseros $300 para comida, luz, água potável, medicamentos essenciais e roupas, $300 para sobreviver um mês inteiro. Isso não é viver, isso é uma fome lenta e agonizante. Essa é a geologia financeira da sociedade moderna, uma superfície bela e brilhante que esconde uma caverna oca e prestes a desmoronar sob seus pés. E no momento em que a idade chega, essa superfície se estilhaça e você cai em desespero. Então, como quebrar esse ciclo? Como eu, um homem de 80 anos que começou como um engraxate sem um tostão, consigo viver com paz completa e inabalável hoje. Eu não sobrevivo apostando na bolsa de valores. Não me importo se a bolsa despencar 50 amanhã. Eu não vivo comprando na baixa e vendendo na alta como um day trader desesperado suando frio diante dos gráficos. Eu vivo de dividendos, vivo do fluxo incessante e imparável de dinheiro que empresas sólidas e essenciais depositam diretamente na minha conta bancária trimestre após trimestre, ano após ano, década após década. Ao adquirir participação em uma empresa que controla a eletricidade, a água potável, a infraestrutura bancária ou o saneamento básico de um país, você deixa de ser vítima da economia e se torna o proprietário dela. Cada vez que alguém acende uma luz, abre uma torneira, passa um cartão de débito ou paga um seguro, uma pequena fração dessa transação vai direto para o seu bolso. As pessoas dizem que investir em ações é arriscado para idosos. Elas aconselham a guardar o dinheiro em uma conta poupança ou em um investimento de renda fixa que rende 10%, enquanto a inflação silenciosamente corrói 12% do seu poder de compra. Isso não é segurança, é suicídio financeiro em câmara lenta. A verdadeira segurança reside em possuir bens reais sem os quais a sociedade não pode funcionar.
Quando o mercado global entrou em colapso em 2008, o pânico tomou conta das ruas. Wall Street ardeu, pessoas venderam suas economias em puro terror, e os jornais anunciavam aos 4 ventos que o fim do mundo havia chegado. Sabe o que eu fiz? Comprei mais, não porque eu fosse corajoso, mas porque as pessoas não pararam de beber água durante a crise. Elas não pararam de acender as luzes. Elas não pararam de usar serviços bancários básicos. Os preços das ações caíram, mas o fluxo de caixa real dos negócios essenciais continuou a bombear dinheiro. Se você construir um portfólio de empresas essenciais que pagam dividendos, camada por camada, sedimento por sedimento, você cria um rio subterrâneo profundo de renda que nunca seca. Você para de se preocupar com políticos, para de se preocupar com as oscilações do preço das ações, e, pela primeira vez na vida, você é dono do seu tempo, da sua dignidade e da sua liberdade. Vamos desmascarar a enorme mentira que o sistema bancário vem contando há décadas. O setor bancário condicionou a ter pavor do mercado de ações para que seu dinheiro suado fique preso em seus próprios produtos predatórios. Eles o pressionam a investir em certificados de depósito com altas taxas, contas poupança com baixos rendimentos e fundos de renda fixa com taxas administrativas ocultas que silenciosamente corroem metade dos seus retornos reais. Eles chamam isso de segurança. Isso não é segurança, é uma transferência calculada da sua riqueza para o cofre do banco. Vamos desvendar os bastidores e analisar a matemática brutal por trás do que eu chamo de renda fixa preguiçosa. Imagine que um gerente de banco lhe ofereça um produto financeiro com rendimento de 10% ao ano. Você sai da agência sorrindo, achando que fez uma escolha brilhante. Mas vamos calcular os números reais que ninguém lhe conta. Primeiro, os impostos governamentais reduzem imediatamente seus rendimentos em 15 a 22%. Seu rendimento líquido despenca para 8,5%. Agora, considere a inflação real, a ladra invisível que encarece os alimentos, os serviços de saúde e a eletricidade todos os meses. Se a inflação estiver em 5 ou 6%, seu ganho real de poder de compra será de míseros 2 a 3%. E se a inflação disparar, como acontece repetidamente em economias instáveis, seu retorno real cai para zero ou se torna completamente negativo. Você pensa que está economizando dinheiro para a aposentadoria, mas, na realidade, está segurando um cubo de gelo derretendo enquanto o banco lucra com a sua ignorância. Agora, compare isso com o poder mortal de renda fixa inteligente combinado com ações essenciais de dividendos. Renda fixa inteligente não se trata de esconder seu dinheiro, trata-se de proteção estratégica. Significa investir em títulos do governo indexados à inflação ou em títulos institucionais de primeira linha, onde o valor principal é continuamente ajustado para acompanhar a inflação real, criando uma sólida proteção contra a erosão econômica. Significa alavancar títulos com pagamentos de juros semestrais que funcionam como uma renda vitalícia garantida, depositando dinheiro previsível em sua conta a cada 6 meses para cobrir despesas imediatas. Ao combinar esse escudo protetor com o motor de riqueza definitivo, ações de empresas essenciais que pagam dividendos, você se torna completamente imparável. Veja como essa matemática funciona na vida real. Suponha que Otávio, aos 45 anos, decida romper com o caminho tradicional. Ele reserva $500 todos os meses para comprar ações em setores à prova de balas, operadoras de redes elétricas, empresas de saneamento básico, bancos comerciais de primeira linha e grandes seguradoras. São empresas com contratos de concessão de longo prazo, receitas previsíveis e regras obrigatórias de participação nos lucros. No primeiro ano, ele compra ações que pagam um dividendo anual de 6%. Se ele tiver 1000 ações pagando $2 cada, receberá $2.000 em dinheiro vivo. É aqui que a mágica acontece. Ele não gasta um único centavo desses dividendos, ele reinveste imediatamente cada dólar na compra de mais ações. No ano seguinte, seu número de ações aumenta, o que significa que seu cheque de dividendos também aumenta, permitindo que ele compre ainda mais ações. Torna-se uma avalanche de renda passiva. Após 20 anos de reinvestimento contínuo, Otávio não depende de uma aposentadoria estatal precária nem reza para que os preços das ações subam. Aos 65 anos, sua carteira de dividendos sozinha gera de 2 a 3 mil dólares por mês em fluxo de caixa puro. Soma isso sua aposentadoria básica e ele vive com absoluta dignidade, liberdade e poder, sem nunca precisar vender uma única ação de seu patrimônio. Agora, ouça a desculpa que as pessoas adoram dar, mas Barsi, eu já tenho 60 anos. Não tenho 20 anos para esperar. Escute bem, se você tem 60 anos e ainda não começou, não fazer nada é uma sentença de morte garantida para suas finanças. Mesmo que você comece tarde, alocar seu capital em instrumentos de alto rendimento, protegidos contra a inflação, e em ações que pagam dividendos essenciais cria imediatamente uma camada extra de fluxo de caixa que preenche a lacuna entre a sobrevivência e o conforto real. O momento ideal para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. Observe a grande diferença entre duas pessoas com o mesmo patrimônio líquido de $180 mil aos 55 anos. A pessoa A investe tudo em um CDB padrão de banco, com rendimento de 10%.
Após impostos e inflação, esse dinheiro rende um ganho real irrisório de pouco mais de $500 por mês, enquanto o capital principal permanece totalmente estagnado, perdendo valor a cada ano. A pessoa B divide esse mesmo capital estrategicamente, um terço em ações de empresas de serviços públicos com altos dividendos, um terço em títulos indexados à inflação com juros semestrais e um terço em títulos institucionais de alto rendimento com garantia. A pessoa B gera imediatamente o dobro da renda mensal, enquanto o valor de seus ativos que pagam dividendos cresce ao longo do tempo para acompanhar o aumento dos custos. Mesmo dinheiro, estratégia completamente diferente e uma qualidade de vida totalmente diferente. Esse é o poder de compreender a geologia financeira em vez das ilusões bancárias. Chegamos agora ao terceiro pilar, aquele sobre o qual quase ninguém no mundo financeiro quer falar porque não rende comissão a gerentes de banco, exige que você se olhe no espelho. A maioria das pessoas encara o custo de vida como se fosse um desastre natural imprevisível que simplesmente acontece com elas. Reclamam que o aluguel subiu, o plano de saúde disparou e as compras do supermercado estão fora de alcance. Agem como vítimas passivas do mundo ao seu redor. Mas aprendi muito cedo que o custo de vida não é um acidente, é uma decisão estrutural. Vamos falar sobre um conceito que arruína milhões de famílias trabalhadoras, compromisso de renda estrutural. Este é o valor total que você é obrigado a pagar todos os meses, esteja você empregado, doente ou aposentado. Hipotecas, financiamentos de carro, altas taxas de condomínio, prêmios de seguros privados, assinaturas intermináveis e parcelas de cartão de crédito que parecem nunca acabar. Para a maioria das famílias de classe média, esse compromisso fixo consome de 60 a 80% de toda a sua renda antes mesmo de comprarem um único pão. Agora, imagine o que acontece quando você se aposenta. Sua renda cai significativamente, mas seus compromissos financeiros não diminuem na mesma proporção. O aluguel não se importa que você tenha completado 65 anos. Seu plano de saúde, na verdade, exige pagamento, mais dinheiro à medida que envelhecemos. De repente, alguém que vivia de salário em salário com 6.000 por mês agora está sufocando com 3.000. O chão cede e o desespero se instala. O terceiro pilar consiste em tratar suas despesas pessoais como um árduo projeto de engenharia geológica. Você precisa analisar minuciosamente seus gastos mensais e decidir, sem rodeios, quais despesas são os pilares que o mantêm firme e quais são a areia inútil que o afunda. Se você tem 55 anos e ainda possui uma hipoteca ou um financiamento de carro, quitar essas dívidas deve se tornar sua prioridade absoluta e negociável antes de parar de trabalhar. Levar um veículo financiado ou uma dívida com juros altos para a aposentadoria é como pular em águas profundas com uma enorme pedra de concreto acorrentada aos tornozelos. Quando eu era jovem, meus colegas costumavam me chamar de pão duro. Era uma ofensa insignificante, mas eu a considerava o maior elogio. Enquanto eles faziam empréstimos para comprar carros novos a cada 2 anos e gastavam seus salários jantando em restaurantes caros para impressionar pessoas de quem nem gostavam, eu discretamente investia cada centavo que sobrava em ações de empresas de energia e serviços públicos. 40 anos depois, esses mesmos colegas estão estressados, desesperados e apavorados com a possibilidade de perderem seus empregos, enquanto eu vivo em completa paz, aproveitando-me exclusivamente do enorme fluxo de dividendos passivos gerados por essas decisões. Não se trata de viver como um indigente ou de se matar de fome, trata-se de escolher a liberdade em vez de um status falso. Cada despesa recorrente desnecessária que você corta hoje é uma camada de granito sólido que você coloca sob seus pés para o amanhã. Se você eliminar suas obrigações fixas antes de se aposentar, sua necessidade de renda mensal cai drasticamente, dando a você folga imediata e controle total sobre sua vida. Controle seus gastos, ou eles controlarão você impiedosamente. Agora, preste muita atenção, porque mesmo que você construa todos os 3 pilares, existem 5 erros fatais que podem destruir completamente sua base de dentro para fora. Primeiro, vender boas ações em pânico durante uma crise de mercado. Quando o mercado cai 40%, os investidores amadores entram em pânico e vendem no fundo do poço, consolidando suas perdas para sempre. Cada vez que você vende por medo, você arranca uma camada de rocha da sua própria base. As empresas fortes sempre se recuperam e seus dividendos continuam a ser pagos. Segundo, confundir retorno bruto com retorno real. Nunca acredite em um banqueiro que diz que um produto rende 12% sem perguntar quanto sobra depois dos impostos e da inflação. O retorno bruto é uma ilusão contábil. O retorno real, após a inflação, é a única verdade que garante o seu sustento. Terceiro, financiar o estilo de vida dos seus filhos adultos. Este é o buraco negro oculto que afunda milhares de idosos. Usar suas economias para pagar cartões de crédito, financiar carros de luxo ou subsidiar o aluguel de filhos adultos que deveriam estar construindo sua própria base não é generosidade, é suicídio financeiro. Quarto, investir todo o seu dinheiro em um único imóvel para alugar. O mercado imobiliário é rígido, pouco líquido e frágil. Quando um inquilino deixa de pagar o aluguel ou surgem reparos, seu fluxo de caixa desaparece instantaneamente, e você não pode vender metade de uma sala para comprar comida. Quinto,
Esperar até o dia da aposentadoria para se organizar. Você precisa organizar sua vida pelo menos 3 anos antes de parar de trabalhar. Esperar até o dia em que seu salário acabar vai te colocar em pânico imediatamente. Observe o verdadeiro retorno desta estratégia. O maior dividendo que os 3 pilares produzem não está listado em um extrato bancário ou na planilha de um corretor da bolsa. É o dividendo de um sono absoluto e ininterrupto. Durmo profundamente todas as noites porque minha sobrevivência não depende de um político, de um único empregador ou do humor diário do Wall Street. A verdadeira paz na velhice não se trata de ter milhões para ostentar, trata-se de ter uma margem ampla e inabalável entre o que entra e o que sai. Comecei a vida como um engraxate de 11 anos na calçada empoeirada, sem riqueza, sem herança e sem atalhos. Mas aprendi que respeitar cada centavo e investi-lo em negócios essenciais que pagam dividendos é como se constrói uma fortaleza que nenhuma tempestade econômica pode destruir. Agora a escolha é inteiramente sua. Pegue uma folha de papel hoje à noite e anote 3 números simples. Primeiro, sua renda líquida real hoje. Segundo, suas despesas fixas mensais obrigatórias. Terceiro, o valor real, sem ajustes, que você espera receber da sua aposentadoria. Observe a diferença entre esses números. Essa diferença é o terreno baldio que você precisa começar a preencher com pedras que pagam dividendos de verdade, a partir de agora mesmo. Não espere até amanhã, porque a idade não espera por você.